Olá, sejam bem-vindos, bem-vinda a este canal. Eu sou Patrícia Ventura, professora, terapeuta e venho falar sempre de alguma experiência que me tocou ou que trouxe para mim um- uma consciência melhor para viver bem comigo e bem com a vida. E hoje eu venho falar de algo que eu estava analisando, né? A questão de que a gente sempre fica atrás de resolver uma situação que estamos vivendo e muitas vezes as pessoas passam anos vivendo um relacionamento tóxico, como eu já falei aqui que eu vivi muitos anos num relacionamento tóxico, né? E só que, como eu falei também, que eu vim já de uma infância muito difícil, de pais disfuncionais, mas quando a gente analisa a vida e que a gente entende que não é que não é que a gente, por exemplo, a criança ela está passando por sofrimento ali e é algo bom, é lógico que não, mas se a gente for analisar o que a gente viveu, muitas vezes nos fortaleceu, nos deu essa questão de força mesmo. Você não se torna tão frágil. O sofrimento às vezes não é tão doloroso. E aí você consegue enfrentar desafios que vai muito precisar. Os desafios que vão precisar que você seja mais capaz de suportar. É lógico que a gente não veio para sofrer, tá, gente? Mas a gente veio para aprender aqui na Terra. E eu venho falar sobre isso porque a gente fica procurando sempre ter uma vida melhor financeiramente, um relacionamento que alguém nos ame de verdade. A gente fica buscando sempre ter uma saúde melhor, mas muitas vezes você nem olha que é você a única pessoa que pode te dar isso e você não faz isso por você. Então você só busca. Eu já fiz um vídeo aqui sobre essa questão de que a gente fica buscando nos relacionamentos, na profissão, no dinheiro, qualquer coisa que você vai atrás. É uma falta, um vazio que você sente do que você não teve. Por exemplo, se você vai atrás de um relacionamento que te valorize, é porque você não se sente valorizado e você não foi valorizado na sua infância. Se você sente um vazio na questão de que não sente o amor e quer ser amado, é porque você não sentiu esse amor. E aí você busca esse amor nas pessoas, no dinheiro, em qualquer coisa. Já falei até de que você procura ter prazer momentâneos de compulsões, tanto alimentar, tanto com vícios, e isso se torna bom naquele momento e você sempre vai buscando mais, mas nunca vai aplacar esse vazio e essa vontade de ser amado. Enquanto a gente não entender que primeiro começa em cada um, dentro de nós, a gente não vai ter aquilo fora. Quando Jesus disse, o reino dos céus está em vós, dentro de vosso coração, ele estava falando exatamente isso. Que tudo que você quiser é só ir ao paraíso. E ao paraíso é estar com você, sentir você, vivenciar esse amor com você, perceber o que você não quer para você poder mudar isso de você. Se você fica o tempo todo buscando e brigando com a vida para que isso chegue para você, ou você começa a reclamar ou pedir a Deus que isso chegue para você e você não consegue, você até acredita que você não merece, ou Deus só ama um ou a outro, como as pessoas falam, né? Que Deus ama mais fulano, às vezes, Deus mostrou que me ama muito. Deus ama todo mundo. E o que Deus que as pessoas falam não é um Deus sentado num trono esperando julgar você. Não, é uma consciência coletiva, uma consciência superior que faz parte de você.
E aí você se conecta com essa consciência, que é você também, porque você faz parte dela. E aí você, com essa junção, né, se tornando, é como se você pegasse a sua consciência com o seu inconsciente, fizesse uma conexão, e aí com isso você iria entender exatamente o que você sente e o que te falta. E todas as informações que passaram em sua vida, você vai entender o que isso trouxe para você. E enquanto você ficar sentindo esse vazio e essa busca que é eterna, vai ser eterna. Porque se você procura, você sempre vai estar no vazio, querendo se validar. E aí você fica num relacionamento tóxico por muitos anos, você vive buscando pessoas que não te valorizem. Por quê? Porque se isso não começa em você, você nunca vai encontrar. A palavra-chave, gente, é justamente abrir o seu coração, é estar dentro do seu paraíso, é ficar com você e dar aquilo que você não recebeu. Como eu já falei aqui na minha infância, eu não tive pais funcionais, meus pais eram disfuncionais, então eu não sentia amor deles, eu não sentia carinho, eu não tinha nem o que falar, eu não podia nem falar. Eu não tinha nem como brincar nem me divertir numa situação dessa. E isso trouxe para mim digamos assim, uma barreira, mas que também criou uma couraça, né, de uma força que eu pude suportar coisas que a gente vai criando, digamos, uma aliança com isso, que é negativa na questão de que você não se aceita, tipo, você não entende que na infância você não sabia, então a criança, ela vai trazendo essa informação como se ela não fosse importante, como se ela não tivesse validação, como que ela não merece nada. Então você começa a buscar a mesma coisa. Você vai ter pessoas que não vão te validar, você vai ter situações que vão mostrar a você que você não merece. E aí você vai ficar sempre no limite para tudo. Limite teto de financeiro, limite para um relacionamento bom. E aí você vai sempre ter situações para que você acorde. E aí comigo foi até chegar no meu filho e eu comecei a buscar uma maneira de sair desse processo. Lúcia Helena Galvão, ela é uma filósofa brasileira aqui, que ela fala muita coisa boa, gente. Tem o canal no YouTube dela, e ela fala exatamente isso, que é como se a vida tivesse em degraus, né? Vários degraus. E nesses degraus a gente vem nesse degrau e você fica batendo, 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 batendo ali, até você acordar e despertar. Peraí, o que é que eu tenho que aprender aqui? E aí você aprende, aí você pula para o outro degrau. Só que você ficar ali por muito tempo, vai vir situações para você começar a querer sair desse degrau. E aí você vai começar a buscar, porque você vai bater, bater várias vezes até você despertar. Olha só. E isso, quando ela falou sobre os degraus, nossa, me coloquei ali. Digo, poxa, eu vinha com a minha vida na questão de essa relação familiar difícil, né? A relação num casamento, né? Também não foi fácil. E aí vieram meus filhos, que veio para mostrar e dizer assim, acorda, você precisa acordar. E é nessas situações que a gente não entende porque a gente fica dizendo, se achando vítima, poxa, aí eu ouvi das pessoas assim, poxa, mas você é tão, não faça isso, você é tão, com o meu filho, né, não faça isso, sua mãe é tão boazinha, não sei o que, gente, quando a gente está vivendo uma situação, eu entendo isso porque nos estudos que eu tive, né, na questão da pedagogia, psicopedagogia e especializações, nos estudos eu vi que uma pessoa com transtorno, com problemas psicológicos,
elas não conseguem compreender de forma clara como uma pessoa que não tem um transtorno. Ela vive em um mundo diferente. Todo mundo vive em um mundo diferente, tá, gente? Mas eu quero dizer que a dificuldade de compreender, até para ela se entender, é muito mais difícil. Quando a pessoa tem um transtorno, dois, três, até mais muitas vezes. E aí você começa a buscar entender isso, só que você começa a ir atrás de situações para que você não sofra tanto, que você não sinta, porque você não é igual a todo mundo. E a pessoa fica nesse vazio constante, batendo no degrau, lembra? Bate, bate, bate e ela não entende por quê. Por isso que muitos jovens chegam a um determinado momento e querem até desistir da vida, porque eles não sabem como lidar com isso que eles sentem. As pessoas ao redor cobram dele que ele seja igual a todo mundo. E a pior coisa da vida, eu já falei isso para várias mães que eu tive na questão da educação, quando vinham reclamar e falar mal do filho em uma determinada disciplina, eu dizia: você ama seu filho? Claro que eu amo meu filho. Então você quer projetar alguém, você quer criar um robô, você quer fazer daquela pessoa um fantoche, ou você quer realmente amar incondicionalmente, aceitar que ela é diferente e receber dela o que, que ela tem para mostrar, para a partir daí você olhar isso e dizer: nossa, como ele tem para me ensinar também. Quando a pessoa entende isso, independente de idade, tá, gente? Eu vejo logo do início crianças com 2, 3 anos mostrando capacidades que são delas próprias, assim, habilidades, e elas, por mais que tenham dificuldade, que é uma cobrança muito ainda grotesca que a escola exige de uma criança para ter capacidade de compreender todas aquelas disciplinas, que muitas não vão favorecer nada a elas, mas essa criança ela vem com habilidades que é comprovado na ciência. E essa criança muitas vezes é castrada. Castrada, eu digo assim, gente, cortam o direito dela ser quem ela é. E aí que é o quê? Moldar aquela pessoa. Então aquela criança se torna um refém que vai crescendo, sendo moldado por essa família. Aí ela não é mais feliz, ela não é quem ela não tem a essência dela. E aí você corta todo esse poder que todo ser humano vem para mostrar. E aí você destrói a oportunidade dela ser feliz. A felicidade não tem nada a ver com dinheiro, com vantagem na vida, e sim sermos autênticos com cada um. Você tem que viver a sua autenticidade e permitir que os outros sejam autênticos com elas. Mesmo aquelas pessoas que demonstram por máscaras comportamentos que não são delas, elas simplesmente têm aquele comportamento porque aprenderam assim, é um programa, mas elas necessitam ainda de usufruir disso. Elas precisam ainda se mascarar para poder fazer parte desse contexto ainda que ela não acordou. Então, enquanto ficarmos querendo ser o que os outros querem, a gente vai viver o tempo todo infelizes. Nós precisamos sim sermos o que realmente queremos ser. Eu fiz até aqui a trilogia sobre Miguel Unamuno, que ele fala sobre, é um filósofo também, um estudioso, né, o teatro também, ele faz teatro, dramaturgo, poeta, né, ele fala justamente isso, nós temos os 3 eus, o que acreditamos ser, o outro, o segundo, o que os outros pensam que somos e aquele que verdadeiramente somos. Olha só. E essa trilogia, gente, é justamente de você identificar e separar
quem você realmente é. Porque enquanto você ficar nas máscaras, só para poder caber no mundo que não é seu, você não vai ser verdadeiro com você. Você tá dizendo a você que você não é importante. Você está dizendo que você não é merecedor. É você que está dizendo a você. Não é o mundo, não é Deus, não são as pessoas, porque as pessoas também estão presas no mundo delas e elas simplesmente repetem isso para os outros. Porque é uma forma dela garantir que os outros também façam iguais a ela. E você continue no mesmo patamar delas. Você só vai ficar na mesma linha. Você fica em coerência com essas pessoas que não venceram na vida, não são felizes e querem que você continue exatamente onde você está, para não ser diferente delas. Olha só. Então, enquanto você ficar presa a isso, sinto muito, mas não vai ser Deus, nem ninguém que vai tirar você daí. Apenas você. Se você decidir hoje acreditar em você e começar a olhar o que é importante para você, sem colocar o que é importante para os outros, porque enquanto você ficar só fazendo pelos outros, você diz o tempo inteiro que você não merece e vai ficar assim. Aí hoje eu deixo essa reflexão para que vocês comecem a buscar o ser autêntico que você é. Beijo, tchau, tchau.